O Tabernáculo de Moisés. Parte 37. No vídeo anterior, vimos como a bacia de bronze refletia tanto a imagem do sacerdote quanto a necessidade de purificação. A água simbolizava a ação da Palavra de Deus, que revela nossas imperfeições e nos limpa espiritualmente. Exploramos como a santificação pela palavra é essencial para nos aproximarmos de Deus, assim como os sacerdotes precisavam se lavar antes de entrar no tabernáculo. Agora, dando continuidade, veremos como a bacia de bronze também aponta para a nossa transformação contínua. Assim como os sacerdotes precisavam se lavar repetidamente, nós também devemos buscar purificação diária pela palavra e pelo Espírito. Analisaremos a relação entre o sangue e a água como elementos essenciais na purificação cerimonial e no sacrifício de Cristo. Além disso, entenderemos como a bacia nos ensina sobre a renovação da mente e o preparo para a presença de Deus. É o sangue que nos purifica de todo pecado. À medida que nos lavamos no sangue de Cristo, nossas vestes se tornam brancas. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1 verso 5. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele, então, me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7 verso 14, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1 do verso 6 ao 9. É a água que nos purifica de toda a nossa corrupção. Nós devemos passar pelo lavar regenerador. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Literalmente bacia, Tito 3 verso 5, devemos ser purificados pelo lavar, literalmente bacia, da água mediante a palavra. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5 verso 26. Esta água é para limpar, santificar e aperfeiçoar a igreja. A água pode ser interpretada em relação a vários ministérios da divindade em sua busca pelo homem, a saber, água do juízo, a terra, que era coberta pelas águas no começo da Bíblia, de acordo com Gênesis 1, recebe o segundo batismo, pelas águas do grande dilúvio nos dias de Noé. Gênesis 7:8. Em ambos os casos, as águas estão relacionadas ao juízo e a Deus Pai. Água da purificação. Esta água diz respeito ao Filho, o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra que se fez carne. Jesus demonstrou esta verdade quando Ele, a palavra, lavou os pés dos discípulos. Eles foram purificados pelo lavar da água mediante a palavra. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3 verso 5. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5 verso 26. Água para beber. A água que Jesus nos oferece destaca a ação do Espírito Santo. Ele é o único capaz de fazer jorrar uma verdadeira fonte de águas vivas do interior do crente. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 7 do verso 37 ao 39. A vida de profundidade de Isaac, tipificada pelo cavar poços, fala do quanto temos que desentulhar em nossas vidas, tudo aquilo que impede o fluir do Espírito de Deus em nós. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água, Êxodo 30 verso 18. A água deveria ser colocada na bacia. A água enfatiza a lavagem de água pela palavra, mas há também aqui uma relação adicional com a Igreja do Novo Testamento. A água é mencionada em duas situações. A água na regeneração. Isto indica que ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. João 3 verso 3. A regeneração e a renovação correspondem ao novo nascimento, ou nascer do alto. Esta é a lavagem inicial, uma limpeza, uma purificação em relação à antiga maneira de viver. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Atos 15 verso 9. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4 verso 7. É isto que nos transforma em novas criaturas. Paulo disse: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6 verso 11. Jesus disse: quem já se banhou, está limpo. Vocês estão limpos. João 13 verso 10. Tudo isso se refere à limpeza inicial que acontece na vida do cristão quando ele realmente nasce de novo. A água do batismo. O cristão é lavado pelo sangue de Jesus e pela água da regeneração. Depois da lavagem inicial, o próximo passo é o batismo nas águas. O batismo no Novo Testamento não é uma opção, mas sim um mandamento. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando, de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus 6 verso 1 e 2. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16 verso 16. Se realmente queremos obedecer a Jesus, devemos ser batizados. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2 verso 38. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Atos 22 verso 16. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água, para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Êxodo 30 do verso 19 ao 21. Os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés antes de qualquer ministração. Eles não podiam entrar no santuário para exercer qualquer serviço diante do Senhor enquanto não tivessem passado pela bacia. Eles não podiam servir junto à mesa do Senhor, ou no altar do incenso, ou no candelabro, pois todos se encontravam no lugar santo. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Salmo 119 verso 9. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos, de coração, uns aos outros ardentemente. 1 Pedro 1 verso 22. Além disto, não lhes era permitido ministrar no altar de bronze ou no pátio, a menos que primeiro se lavassem.
todos aqueles que transportavam os utensílios do Senhor deveriam estar limpos. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Isaías 52 verso 11. O significado espiritual deste fato é evidente. Absolutamente nenhum ministério era aceitável ao Senhor sem que antes houvesse purificação. Quantas mortes espirituais acontecem na igreja hoje porque os cristãos falham em se preparar para entrar no santuário, deixando de passar pela bacia, antes de entrar para adorar. A igreja de Corinto evidencia este fato. Por isto há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. 1 Coríntios 11 verso 30 e 31. Se nós julgarmos a nós mesmos na bacia de bronze, então não seremos julgados na mesa dos pães da presença. Precisamos continuamente da limpeza sacerdotal para poder servir em seu santuário. Obrigada por assistir até aqui, continuaremos a falar sobre a bacia de bronze no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.